A resiliência sempre existiu. Ela foi estudada por filósofos e depois por cientistas, foi cantada por músicos e transcrita como poesia. Ao longo do tempo, o conceito foi sendo mais estudado e, num dado momento, ele virou objeto de autoajuda. Nada contra os livros de autoajuda, mas o seu foco é ajudar a quem está lendo a autoajuda e não o foco da precisão científica. Por isso, eu prefiro sempre privilegiar a visão científica da resiliência. E quero mostrar como o conceito evoluiu desde 1936 até hoje. Então, quando o primeiro texto em que a resiliência aparece foi um texto escrito por Anna Freud, a filha do Freud, que chamou isso de resiliência do ego. Como vocês vão ver em seguida, eu chamo a isso de autoeficácia. Significa a nossa confiança, autoconfiança em ser capaz de enfrentá-la. Depois, ela foi chamada de resiliência emocional. Quem fez esse conceito foi o Bonanno, já nos anos 1950, o Davidson. É o que eu chamo de temperança. Também foi chamada de coragem existencial. Eu já citei aqui o Viktor Frankl, o psiquiatra austríaco que ficou internado no campo de concentração de Auschwitz, e que eu aqui, nos meus estudos, preferi chamar de proatividade ou de propósito de vida. Alguns chamam de hardness, cuja tradução literal seria dureza. E quem fez isso foi a Kobasa, e, na verdade, eu prefiro chamar esse mesmo conceito de tenacidade. Alguns autores chamam de resiliência psicossocial, enfatizando a importância da articulação de apoios, como a gente já viu em vídeos anteriores. Ungar, por exemplo, foi o autor que falou disso. Eu prefiro chamar de competência social. Agora, há um autor, o Pargament, que chama de resiliência espiritual e cujo aspecto mais tangível estudado pela ciência foi a empatia e a compaixão que eu coloco na minha escala. Outros chamam de post-traumatic growth, ou crescimento pós-traumático, enfatizando a capacidade dela nos tirar da situação de estresse pós-traumático. O aspecto disso que, na minha escala, se tornou muito relevante foi o otimismo aprendido. Quem falou isso foi o Kurhan, um psicólogo da linha da psicologia positiva. Há um autor, um polímata, que chamou de antifrágil ou de antifragilidade o conceito que aqui eu prefiro chamar de resiliência elevada. Aqueles que não apenas enfrentam a resiliência adequadamente, como também crescem a partir dela. O Nassim Taleb foi o autor que fez isso. Alguns chamam de resiliência moral. Esse, curiosamente, não foi um aspecto que eu pesquisei, assim como a resiliência espiritual. A resiliência moral seria um aspecto importante, que é o de você preservar a integridade e a dignidade no enfrentamento de graves adversidades. Quem estudou isso foi Hicks. E, por fim, há também alguém que chama de resiliência cultural, o Cyrulnik, e o que traz um aspecto muito relevante. De fato, a cultura afeta a resiliência, como também já abordei num vídeo anterior. E a ideia dessa resiliência cultural é a capacidade de um grupo social conseguir reconstruir a sua cultura após traumas históricos. Eu aqui exemplifiquei com o caso dos palestinos. Esse autor, o Cyrulnik, é da etnopsicologia, portanto, mais uma faceta de estudo psicológico sobre a resiliência. Somando isso tudo, nós vamos ter, então, curiosamente, praticamente todos os dados que serviram para a minha escala de resiliência. Eu quero mostrar aqui nesta imagem
que, depois de fazer a pesquisa científica e analisar ou validar a escala usando a teoria de resposta ao item, brotaram 9 fatores numa análise exploratória fatorial. O primeiro fator que pesa mais na construção do score de resiliência é a autoeficácia. Depois, o otimismo aprendido. Depois, a temperança. Esses três juntos já correspondem a quase metade do score de resiliência. Depois vem empatia, competência social, proatividade, flexibilidade mental, resolutividade e, por último, mas não menos importante, a tenacidade. Então, para completarmos, eu queria mencionar que, na verdade, a resiliência, o próprio conceito estudado na ciência, é uma construção dinâmica. Talvez venha no futuro mais outros saberes associados ao tema. Por isso, não me importa muito o nome, eu preferi chamar simplesmente de resiliência, porque o que menos importa é o nome, o que mais importa é o que fazemos para aprimorá-la.